Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e mais uma vez estamos aqui no canal do Observatório da TV para o nosso TBT da TV, este programa que nas quintas-feiras relembra páginas da rica história da nossa televisão. Falamos de novelas, que é um tema que a nossa audiência aprecia bastante, mas também de humorísticos, de jornalismo, de programas de auditório, enfim. Deixe o seu like, eu peço desde logo. Inscreva-se aqui no canal se você não for inscrito ainda, comente aqui sugerindo temas, inclusive, para os nossos outros vídeos. E hoje o TBT da TV trata dos 40 anos, agora em 2022, estamos completando, das primeiras novelas do SBT brasileiras, produzidas aqui. E eu adianto a vocês, já que essas novelas muito pedidas, inclusive, para serem reprisadas, enfim, elas são um pouco semelhantes às primeiras novelas diárias. Vamos já falar um pouco mais sobre isso. Bem, como eu disse, convido todos a se inscreverem no nosso canal se não forem inscritos ainda. Já somos aí quase 51 mil. Muito obrigado a todos vocês que acompanham os nossos conteúdos. Sempre de segunda a sexta-feira, um vídeo diferente por dia. Em 1981, o SBT considera a sua data oficial de entrada no ar, 1981, embora uma das emissoras componentes do SBT já estivesse no ar desde 1976, a TVS, Canal 11 do Rio de Janeiro. Mas em agosto de 1981, portanto, nós temos o marco oficial de início do Sistema Brasileiro de Televisão, do Silvio Santos, e menos de um ano depois dessa inauguração oficial do SBT, a partir de algumas emissoras que até 1980 integravam a rede Tupi de televisão, o canal do Silvio, a TVS, como foi muito chamada durante toda a década de 80, estreou a sua primeira novela produzida aqui no Brasil, mais precisamente no dia 5 de abril de 1982, uma novela do Raimundo Lopes, assinada também pelo Creiton Sarzi, chamada Destino. E nessa ocasião, 5 de abril de 1982, num segundo horário, também estreou a primeira novela mexicana exibida no Brasil na sua versão original, dublada em português. Os Ricos Também Choram. Mas esse é um tema para um outro encontro nosso. Hoje vamos falar das primeiras novelas nacionais do SBT, embora o texto dessas quatro e de outras novelas da emissora até hoje não seja original do Brasil, não seja um texto nacional. Raimundo Lopes e Creiton Sarzi adaptaram um original de uma escritora muito produtiva que era muito conhecida, como também outras autoras consagradas aqui da América Latina, como Délia Fiaggio e Inês Rodena, além de Caridad Bravo Adams. Eu falo de Marissa Garrido. Silvio Santos comprou um pacote de originais dessa autora e começou a adaptar. Só que em 1982, apenas um horário era dedicado às novelas nacionais. Elas todas foram muito curtas nesse início dos trabalhos. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, em 1982, de abril, do dia 5, como eu disse, até o comecinho de 83, em janeiro, quando terminou Conflito, são 4 novelas, Destino, A Força do Amor, A Leoa e Conflito. Você vê que em 8, 9 meses foram exibidas 4 histórias, uma em seguida da outra, porque elas eram muito curtas, em geral 60 capítulos, 55, 65, como nas suas versões originais no país de origem, no México. Por quê? Porque Silvio Santos identificou ali uma possibilidade de implantar o seu setor de teledramaturgia apostando nesses originais estrangeiros que fizeram os primeiros anos aqui da nossa telenovela diária, principalmente. Histórias mais curtas, com menos capítulos, menos núcleos, menos personagens, então acarreta menos custos de um modo geral, com elenco, com cenários, com figurinos, e possibilita que logo, especialmente caso aquele projeto não dê certo, ele possa ser substituído por outro que tenha o sucesso que o que sai não teve. E tudo isso foi pensado. Foi contratado para
levar adiante o projeto de implantação da teledramaturgia do SBT, um diretor experiente que havia trabalhado na TV Excelsior e também na TV Record nesse campo das telenovelas, Valdemar de Moraes. E em abril de 82, quando estreou Destino, ela já estava totalmente gravada, as suas gravações também duraram 2 meses, que é o tempo que ela leva em cartaz, e custaram na época uma quantia considerável, 20 milhões de cruzeiros. Do que é que tratava essa novela Destino, que foi exibida nos meses de abril e maio de 1982? Um casal, interpretado pela Ana Rosa e o Flávio Galvão, a Glória e o Fernando, eles eram muito felizes, tinham 2 filhos, uma vida de harmonia, mas uma antiga namorada, uma paixão do passado do Fernando, chamada Lorena, uma modelo, salvo erro da minha parte, a Lorena, que era interpretada pela Tânia Regina, ressurgia na vida do Fernando e tumultuava a vida desse casal. Para acirrar ainda mais os conflitos, um dos 2 filhos desse casal desaparece, o Luizinho, o João, que depois é reencontrado com o nome de Luizinho já na idade adulta. O outro filho se chamava Rafael. Esses 2 filhos de Glória e de Fernando eram interpretados por 2 atores mirins irmãos, o Wendel e o Ulisses Bezerra. O Rafael era o Wendel, que hoje é um consagrado dublador, inclusive do Goku, do Bob Esponja e de muitos outros personagens. Você seguramente já ouviu a voz dele. E ele fez outros trabalhos como ator, junto com o seu irmão. E o Ulisses Bezerra, que fazia o João, que some e depois é reencontrado como Luizinho, ele já havia participado naquela época, por exemplo, de Os Imigrantes, na TV Bandeirantes, interpretando o Paquito, filho da Dona Mercedes, que é Ioná Magalhães, e do Antônio Hernandes, que é o papel do Altair Lima, essa novela que está agora em reprise na TV Brasil. Muito bem. Depois, na idade adulta, quando a família, depois de muitos anos de sofrimento com o sumiço de um dos filhos, enfim, eles reencontram o Luizinho, que era João, agora interpretado pelo Ricardo Blatt, e o outro irmão ajuda a mãe e o pai, enfim, a superarem as suas mágoas, que é o Rafael, agora adulto, vivido pelo Denis Derquian. Depois dessa história, outra novela da Marissa Garrido entrou em cartaz. Essa bastante lembrada, porque teve uma reprise de relativo sucesso para uma geração que hoje consegue se lembrar dela de quando era criança e viu essa reprise ali por 6 da tarde em 1990. A Força do Amor. Essa novela também é muito lembrada por causa do seu tema de abertura, um tema de abertura que fez sucesso também nas rádios, interpretado por um cantor chamado Adriano. Com a força do amor, tudo fica possível, o desejo que for, nada mais é impossível, nada mais a temer, só a luz da certeza. Você com certeza já ouviu essa música, nem que seja numa rádio AM, na madrugada, embalando leitura de cartas amorosas, né? A Força do Amor também era escrita pelo Raimundo Lopes. O adaptador era o Raimundo Lopes. E contava a história de uma cidade do interior, praticamente dominada toda ela economicamente pelo José Antônio, que é um rapaz pobre, de origem pobre, que ficou muito rico e se tornou empresário. Esse personagem era interpretado pelo Paulo Castelli. E ele gostava muito, amava, era apaixonado por uma menina fútil, mimada, arrogante, pedante, tudo isso mesmo, chamada Letícia, que era o papel da Suzy Camacho. Ela também gostava muito do José Antônio, mas não dava o braço a torcer, porque achava que a origem pobre dele, sem pedigree, contava muito e que ele era inferior a ela, como todas as outras pessoas da cidade, enfim, apesar de ela pertencer a uma família que um dia ocupou essa posição na cidade, de dominá-la economicamente, os Torres de Miranda. Era filha de um fazendeiro falido, o seu Adolfo, que era o papel do Percy Aires. E é claro que uma novela chamada A Força do Amor tem que ter um triângulo amoroso muito intenso, né? A Letícia e o José Antônio acabam formando esse triângulo amoroso com a melhor amiga de Letícia, uma jovem órfã, pobre,
que dependia dela para muita coisa, era uma espécie de agregada da sua família, chamada Hilda, também muito bonita, como a Letícia, interpretada pela Angelina Muniz, que na ocasião vinha de um grande sucesso como a Flávia na novela da TV Globo Jogo da Vida, de Silvio de Abreu. A Jacaroa do Pantanal, como era chamada pela Lívia, que era Débora Bloch, né? Essa novela fez bastante sucesso, a gente pode dizer que até mais do que Destino, A Força do Amor, e preparou o terreno para, em agosto de 82, uma nova história pegar esse fluxo, né? A criação de um hábito de novelas nacionais com atores brasileiros no SBT. Elas eram exibidas por volta de 7 da noite e o capítulo era reprisado na faixa das 8. Então você tinha duas oportunidades de ver as novelas nacionais do SBT, uma prática, como vocês veem, bastante antiga. Ela não é dos anos 90. A minha geração, você que tem hoje aí 30 e tantos, 40 anos, seguramente se lembra de que nos anos 90 o mesmo capítulo das novelas do SBT era exibido duas vezes na mesma noite. Éramos 6, As Pupilas do Senhor Reitor, mas isso vem de antigamente. A terceira novela que entrou no ar em agosto foi A Leoa, também da Marissa Garrido, adaptada pelo Raimundo Lopes e pelo Creiton Sarzi. Quem é a Leoa? A Leoa é Alice, o papel da Maria Estela, que havia acabado de participar de Os Imigrantes por bem um ano ou quase, no papel de Dona Isabel, a esposa do Antônio Italiano, o Antônio de Salvio, que era o Rubens de Falco. Alice tinha uma vida difícil ao lado de um marido meio vagabundo, propenso à marginalidade, chamado Júlio, que era o papel do Luiz Parreiras, que logo mais nós poderemos rever na reprise da novela O Rei do Gado, no Vale a Pena Ver de Novo. Ele interpreta o Orestes, um empresário enganado pela sua esposa Suzane, que é a Leila Lopes, com o Ralph, o que é o Oscar Magrini. Júlio tem uma filha com a Alice, chamada Maria, que era interpretada na fase de criança por uma atriz chamada Valéria de Andrade. E Alice sofria muito com aquele casamento, que era infeliz, começou com muito amor, enfim, mas ela se desiludiu com aquele marido. E ao mesmo tempo não queria fazer a filha sofrer. Nos primeiros capítulos da novela, ele se envolve num sequestro de uma criança de família rica, cujos pais são interpretados pela Silvia Leblon e pelo já saudoso Fábio Tomazini. E essa situação é um choque muito grande para Alice, até porque o cativeiro da criança, onde ele esconde a criança, é na casa deles. E isso choca também uma amiga e confidente que ajuda a Alice a criar a sua filha, que é a Teresa, o papel da Aparecida Baxter, um papel de muito destaque nessa novela. Pois bem, Alice resolve abandonar esse marido e, por conseguinte, também a filha, e refaz a sua vida no Rio de Janeiro. Fica ausente da vida do marido e da filha durante alguns anos, torna-se administradora de um clube onde existem mesas de jogo, enfim, uma diversão noturna. Seria um cassino, claramente assim chamado, mas a censura implicou com isso, tanto que a novela teve a sua estreia adiada em uma semana, seria no dia 9 de agosto, passou para 16 de agosto de 1982, até que se resolvesse essa pendência do cassino que virou clube. E quando ela está bem de vida e sem depender de um casamento infeliz e economicamente daquele marido, ela se reapresenta disposta a conquistar o respeito e o amor da filha novamente. Essa filha agora é a Suzy Camacho, a Maria. Depois dessa novela, A Leoa, que também foi reprisada algumas vezes no decorrer dos anos 80 e no princípio dos anos 90 pela última vez, ali por 90, 91, tivemos a quarta estreia, ainda em 1982, das novelas brasileiras do SBT. Trata-se de Conflito, que eu citei no nosso prólogo. Conflito é uma novela do Raimundo Lopes, adaptada da obra da Marissa Garrido. E aqui nós temos de volta a um papel principal a Ana Rosa, que foi a estrela da primeira novela Destino. Aqui no Conflito, ela interpreta uma personagem chamada Andréia, que é uma jovem pobre que se casou com o filho dos seus patrões, a Dona Rosa e o seu Miguel,
que eram interpretados pela Lourdes Maier e pelo Percy Ayres. Os anos passaram, ela foi viver em outra cidade no Nordeste, salvo engano da minha parte, um Recife, em São Luís, enfim, com esse marido dela, o Eduardo, que era o personagem do Wilson Fragoso. E eles tiveram 3 filhos. Voltam ao convívio dos sogros, né, dos pais do Eduardo, já com esses filhos grandes, ali por volta de 20 anos de idade, interpretados pelo Alberto Baruch, um ator que começou na televisão ainda criança e fez outras novelas, não só no SBT, pelo Marcelo Coutinho e também pela Vera D'Agostino. Mas um desses 3 filhos, do Eduardo e da Andréia, é adotivo. E isso, como se não bastasse o Eduardo ter se casado com essa moça sem tradição, que não é de uma família importante, revolta muito, especialmente a Dona Rosa, que é uma mulher amarga, cruel, malvada, apegada a valores ultrapassados, é uma mulher desagradabilíssima, que a Lourdes Maier fazia muito bem, inclusive. Só que eles não contavam com uma armadilha do destino. O Gustavo, o outro filho do seu Miguel e da Dona Rosa, que era o personagem do Jonas Mello, se apaixonava pela cunhada desprezada, pela cunhada humilhada, e isso é o grande conflito que dá título à novela. Os pais não contavam com isso, o Gustavo também não valia muita coisa, mas se vê de joelhos pela cunhada. E é claro que isso balança a todos, porque não só é inesperado, como ela conquista sem fazer nenhum esforço os 2 filhos desse casal que a detesta tanto. E revolta muito o público de novela, principalmente, que está disposto a viver grandes emoções, né? Esse público se revolta com o fato de 2 avós, a avó principalmente, o avô nem tanto, mas que os avós rejeitassem os 3 netos só porque um deles era adotivo. Então quer dizer que os outros 2 não contam, e não que devesse desprezar o 3º neto adotivo, também é neto, enfim. Essa é uma novela que terminou o ano de 82, ela começou em outubro, o finalzinho do mês, aí atravessou novembro, dezembro, e para não acabar na época das festas, foi prolongada ali por mais alguns dias até 10 de janeiro de 83, salvo erro meu. E o sucesso dessas novelas nacionais do SBT fez com que, em 1983, elas passassem a ser mais de uma por vez. Então foram criados 2 horários para novelas brasileiras, além de prosseguir a exibição de novelas estrangeiras, novelas mexicanas e também de outras origens. Houve uma novela produzida em Porto Rico, por exemplo, em 1983 no SBT, chamada Cristina Bazan, que chamou uma atenção aqui no Brasil, teve a trilha sonora lançada em LP. Houve a novela Desprezo, que é uma das versões da história que nós conhecemos como Maria Mercedes ou Maria Esperança, agora resgatada novamente pela emissora em 2022. Houve O Direito de Nascer, numa das muitas versões dessa história, chegou aqui ao Brasil pelo SBT em 83, mas a novela mexicana de 82 foi Os Ricos Também Choram. E depois vieram outras novelas brasileiras até 1985 para 86, quando esse primeiro ciclo da produção de teledramaturgia nacional do SBT se encerrou, o que foi uma pena, né? Entre os diretores dessas primeiras novelas, além do já citado Valdemar de Moraes, nós temos também o Davi Grimberg e Renato Petrauskas. E fora os atores que eu citei, que viveram os papéis principais dessas novelas iniciais do SBT, esses elencos também contaram com outros nomes bastante conhecidos, especialmente do público que acompanhava as novelas da, então, recém-extinta TV Tupi. Rutineia de Moraes, Lia de Aguiar, Luiz Guilherme, o Jonas Mello, que fez Conflito, né? Teve grandes papéis na TV Tupi, como o João Brasileiro, e também o Judas, Os Apóstolos de Judas. A Rutineia de Moraes fez mais de uma novela, tivemos a Yara Lins, também. Por pouco não tivemos a Laura Cardoso, no papel que foi da Yara Lins em A Força do Amor, uma tia mau caráter da Letícia. Então, são novelas que herdaram
um público que gostava de histórias com um tom diferente das novelas da TV Globo, por exemplo. Eram novelas mais próximas dos espectadores paulistas, ao contrário das novelas da Globo, que mesmo passadas em São Paulo tinham um quê de cariocas por serem gravadas no Rio, apesar da ambientação ser aqui, enfim. Então essas novelas, claro, têm que ser relembradas e tem um lugar cativo na memória de quem pôde assisti-las. Os pedidos de reprise são muitos, especialmente depois que surgiu o Canal Viva, do Grupo Globo, claro que não nesse canal, mas inspirados por essa iniciativa, né? E depois que o próprio SBT lançou o seu SBT Vídeos, que você pode acessar pela internet, há novelas inteiras lá. Só que nenhuma é dessa época. E os motivos para isso são muitos. Ao que consta, elas existem. Só que precisa ser negociado os direitos sobre os textos, os direitos de imagem, tem que ser resgatada a qualidade para aproveitamento dessas fitas que são antigas, são mídias antigas. Então tudo isso atrapalha muito uma nova exibição ou a disponibilidade desses projetos iniciais do SBT no streaming ou do próprio SBT. Mas que a gente não estranhe, caso se resolvam a isso e essas pendências sejam resolvidas, que agora, por exemplo, seria uma grande ocasião, nos 40 anos do próprio SBT em 2021 e das novelas em 2022, que alguma delas tivesse sido resgatada. Infelizmente não foi o caso, mas para sonhar a gente ainda não paga imposto, né? TBT da TV, a próxima semana está de volta. Agradeço sempre a você pela sua audiência, um grande abraço. Tchau!